Então, isto é a essência do cristianismo, é crer sem ver. Pelo contrário, tu tens que crer. Nós que estamos no século XXI, a gente não conviveu com Jesus Cristo. Tu vai orar, mas tu não vais vê-lo. Tu não vais ouvi-lo, mas tu vais crer que ele existe. Tu podes sentir o Espírito Santo sem nunca vê-lo ou ouvi-lo. Esta é a nossa essência, essa é a nossa fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Mas tu alimenta a tua fé. Tu acredita naquele teu sonho. Tu alimenta isso com todas as tuas forças e cada vez tu crê, clama, suplica e espera acontecer. E tu vai ter que esperar. O tempo de Deus difere do nosso. Creia e persevere, filho. É assim que as coisas acontecem. Roberto, qual que é a visão da Igreja Católica em relação ao batismo? A evangélica ela faz o batismo de uma maneira. A Igreja Católica acredita que o ser humano tem que ser batizado ali pela escolha dos pais, né? Assim que nasce para receber o Espírito Santo. É isso mesmo ou estou enganado? Não, veja bem. Quando tu é batizado, o sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então tu recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu quero dizer assim, ó, o batismo é o primeiro passo da caminhada cristã. Jesus foi batizado com 30 anos, certo? Mas é que João Batista instituiu o batismo, o precursor de Cristo. Não existia batismo antes, então eles batizavam adultos. Então, para tu ser batizado, tu precisava crer, te arrepender. Hoje a Igreja Católica batiza recém-nascidos. Ainda existem denominações religiosas cristãs que só batizam adultos. Ainda existem. Mas a Igreja Católica batiza recém-nascidos. Mas ela instituiu o sacramento do crisma, que nas outras religiões cristãs não existem. O que é o crisma? É a confirmação do batismo. A criança está ali batizada, quem pega a vela e quem responde é o padrinho. A criança não acompanha. Mas por ocasião do crisma, a criança está com o batismo, mas quem segura a vela é o crismando e é ele que responde. Renuncias, renuncio. Credes, creio. Não é mais o padrinho, é o crismando que faz o seu manifesto. Ou seja, a Igreja Católica instituiu o crisma, que é a confirmação do batismo, justamente para que o jovem assuma a sua responsabilidade cristã. Parênteses. Existem alguns jovens que são batizados e não são crismados porque no meio do caminho não perseveraram. Interessante. A gente, no dia a dia, no trabalho, empreendendo, enfim, seguindo a nossa missão, muito do nosso trabalho é encontrar outras pessoas que identificam no nosso propósito, na nossa missão, algo para a vida delas também. Isso é empreender. Eu tenho uma ideia, coloco em prática, e para que essa ideia seja escalável, eu preciso trazer outras pessoas comigo. E essas pessoas precisam crer na minha visão, na minha ideia. Porém, a gente encontra muita gente com um coração muito impuro que não progride, ela não passa de nível porque ela não acredita em muitas coisas. Deixa de acreditar porque sofreu decepções, porque, enfim, ele foi enganado, ou teve algum episódio na vida que deixou elas incrédulas. Como que a gente trabalha isso no lado da fé para que a gente se torne mais puro? É até uma questão lá da catequese dos 3 tipos de corações, né, que você fala do solo. Pois não. Veja bem, isso é a parábola do semeador. O semeador, na verdade, é o Senhor. E as sementes que ele joga é a palavra dele. Então ele cita que algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e não tinha como criar raiz e a planta também sucumbiu. Outras caíram em terreno espinhoso e os espinhos sufocaram e a planta também não conseguiu germinar. E o quarto solo é exatamente o solo fértil,
que a semente caiu, fecundou e deu a planta, e deu frutos. Então, de fato, eu tenho por hábito começar a catequese sempre com a parábola do semeador, porque ao longo da catequese eu percebo se é um solo árido, se é um solo com espinhos ou se é um solo fértil, se a gente vai colher. Eu também tenho por hábito terminar a catequese com o sentido da vida, para ver se aquele período de catequese mudou para aquela pessoa a opinião dele sobre o sentido de vida, a definição que ele tem sobre o sentido da vida, ou se nada mudou, ele continua o mesmo antes e depois da catequese. Isto é uma forma de aferir meu trabalho, porque se a pessoa diz, para mim nada mudou, eu volto a falar com ele para perguntar como é que ele vê a minha catequese, se ele acha que eu tenho que mudar, o que ele acha que está certo e eu devo continuar, justamente para que eu seja mais abrangente, pegue mais pessoas e as converta. Porque, veja bem, eu quero dar uma pincelada aqui sobre a incredulidade de Tomé. Os cristãos estavam todos sendo perseguidos, Jesus foi crucificado, morto. Os cristãos estavam completamente acuados, reunidos às escondidas, na casa do A, na casa do B, na casa do C, somente eles sabiam e mudavam de lugar para não deixarem pistas. Eles estavam reunidos e Jesus Cristo entrou, tudo fechado, chaveado. Jesus Cristo entrou, saudou a todos, comeu com todos, despediu-se e foi embora. E Tomé não estava naquela reunião. Aí eles se reuniram e encontraram Tomé e disseram: Tomé, o Senhor veio ter conosco, falou conosco, comeu conosco. Ele disse: não, porque aí eu vi Jesus Cristo sendo crucificado. Se eu não tocar nos furos das mãos, dos pés e do lado que o cara cravou a lança para ver se ele estava morto, não vou acreditar que era Jesus. Só se eu ver e tocar para crer. Estavam todos reunidos numa outra reunião, semana seguinte, Tomé estava junto e Jesus entrou. Jesus entrou e chamou Tomé e disse: Tomé, toca em minhas mãos, toca ao lado. E ele tocou e prostrou-se e disse a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus levantou Tomé e disse: acreditastes porque vistes. Feliz daquele que crê sem ver. Então, isto é a essência do cristianismo. É crer sem ver. Pelo contrário, tu tens que crer. Nós que estamos no século XXI, a gente não conviveu com Jesus Cristo. Tu vai orar, mas tu não vais vê-lo. Tu não vais ouvi-lo, mas tu vais crer que ele existe. Tu podes sentir o Espírito Santo sem nunca vê-lo ou ouvi-lo. Esta é a nossa essência, essa é a nossa fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Mas tu alimenta a tua fé. Tu acredita naquele teu sonho, tu alimenta isso com todas as tuas forças e cada vez tu crê, clama, suplica e espera acontecer. E tu vai ter que esperar. O tempo de Deus difere do nosso. Creia e persevere, filho. É assim que as coisas acontecem.